Boa noite, igreja! Estamos aqui em mais um culto da vitória desta quinta e é um prazer ter você aqui conosco, nos acompanhando, mesmo que distante, estamos juntos, unindo a nossa fé e adoração ao nosso Deus. Quero convidar você agora para juntos nos rendermos ao Senhor em adoração, em louvor e também gratidão ao nosso Deus. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma vez celebrarmos e cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda exaltação. Eleve a tua oração a Ele nesse momento, feche os seus olhos na sua casa e apresente o teu culto a Ele agora. Jesus, nós adoramos o teu nome, nós somos gratos pela tua palavra que tu nos deste, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu abraço de Pai que nós recebemos e sentimos todos os dias. Nós somos gratos porque mesmo em meio à dor, em meio à tempestade, nós podemos te sentir e reconhecer que tu és soberano sobre todas as coisas. Nós adoramos e exaltamos o teu nome. Nesse lugar nós declaramos que não há outro além de ti, não há nenhum nome que esteja sobre o teu nome. Tu está elevado acima de todo nome, tu és engrandecido nesse lugar. Aleluia, Jesus, nós te adoramos e nós te louvamos. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Eu creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível,
em ti olhos se abrem e muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Aleluia, adoramos ao Senhor, Ele que ressuscitou, que vivo estás, aleluia. Teu nome é maravilhoso, Jesus. Ó, quão lindo teu nome é, Senhor. Por isso que nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. Aleluia, adore ao Senhor. Vamos declarar a Ele o quanto que Ele é lindo, o quanto que Ele é maravilhoso. Aleluia, aleluia, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, o Teu nome é maravilhoso, Senhor. No início eras a palavra, o com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. O nome do Senhor é maravilhoso. O nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Eu adoro esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. Declare, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. O teu nome é grande, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Pai. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. A tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Não há outro, não há outro Deus entronizado aqui. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá e todo joelho dobrará e toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem, Hosana ao Rei que vem. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus.
aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Joelho dobrará e toda língua hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Cantamos aleluia, aleluia, minha alma canta, aleluia, minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá e todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. E agora chegou o momento de acompanharmos o quadro IBF em Casa. Mas antes, eu tenho um aviso importante para vocês. Como todos sabem, foi autorizada a reabertura das igrejas com apenas 20% da sua capacidade. E a Igreja Batista Filadélfia Sede está se organizando para recebê-los no próximo domingo. Mas é preciso dizer que estamos na iminência de não realizarmos os cultos presenciais por uma indicação recente da suspensão das reaberturas das igrejas pelo Ministério Público e também pelo Comitê Acre Sem Covid. Estamos aguardando o posicionamento do governador e assim que tivermos uma resposta, avisaremos todos vocês. Então, fiquem ligados em nossos canais de comunicação, pois assim que houver a possibilidade de retornarmos com os nossos cultos presenciais, enviaremos um link para a inscrição dos nossos cultos pelo WhatsApp. Então, fiquem aí ligadinhos. E agora sim, chegou o momento de acompanharmos o nosso quadro IBF em Casa. Hoje, nós teremos a participação de uma família muito querida que tem uma palavra de Deus para você.
Vamos acompanhar? Graça e paz, família Filadélfia. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estar participando desse quadro tão abençoado. Deus possa abençoar a cada pessoa que está vendo esse culto, está vendo esse quadro de forma grandiosa. Nós glorificamos a Deus porque mesmo no meio de tanta dificuldade que nós temos enfrentado, em meio a essa pandemia, em meio ao isolamento social, distanciamento de muitos amigos e irmãos, Deus tem nos abençoado de forma grandiosa, tem nos guardado e tem nos protegido de todo mal. Assim como está escrito no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança continua no nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra confiança traz o significado de que a fé de que algo não falhará e que esse algo cumprirá fielmente a sua função. E o nosso Deus não falha, e Ele cumpre fielmente a sua função de ser Deus, de ser soberano e de estar no controle de todas as coisas. Então continue confiando no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, esses não se abalam. Muitas das vezes depositamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa crença na política, nos amigos, nos irmãos e em tantas outras coisas, como no trabalho, como nos estudos. Mas esse texto que eu deixo para vocês do Salmo 125 é: os que confiam no Senhor não se abalam, mas esses permanecem para sempre. Continue confiando no Senhor, crendo no Senhor, tendo fé no Senhor, mesmo no meio de tanta dificuldade, de tantas lutas e de tantas perdas. Não perca a confiança em Deus. Continue confiando nele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele não vai te desamparar, nem vai te abandonar, em nome de Jesus. A graça e paz, igreja. É uma bênção estarmos aqui, compartilhando a palavra e tendo a certeza que o Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege e que nem fala a palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que a nossa confiança venha estar em Deus, aquele que nos guarda, que nos sustenta. E vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós sabemos que Tu és a nossa confiança, o nosso sustento. Tu és aquele que tem nos guardado, Senhor, durante todo esse tempo de pandemia. O Senhor tem trago sustento, Pai, sobre a nossa mesa. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venha guardar cada um, Senhor, cada família IBF, onde esteja um lá, Senhor, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha entrar com providência e derramar da Tua graça e da Tua misericórdia. Amém. E agora é hora de recebermos alimento espiritual com o nosso pastor Eldo Gama. Graça e paz, querido. Deus abençoe. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Só como parte introdutória dessa mensagem, o capítulo 3 é um dos textos mais ministrados por muitos pregadores. E o versículo 1 ao 11, até o 12, na verdade, ele está centrado na postura de Nicodemos, que era um doutor da lei da época. E Jesus mostra para ele que se ele não nascer de novo, ele jamais poderia entrar no reino de Deus. Isso parece que soa um pouco confuso na mente daquele homem, doutor da lei, haja vista que ele era um mestre, ele ensinava a palavra. E aí o versículo de número 12, ele fala assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus, ele mostra através dessa palavra
que não importa o quanto você acha que conhece a Deus, ou que entende sobre Deus, ou sobre a palavra de Deus, o que está em jogo aqui no sermão de Cristo, nesse discipulado, nesse ensinamento a um doutor da lei, é o quanto aquele homem estava disposto a entender, a compreender que ele precisava de uma regeneração. A regeneração, na verdade, é uma transformação genuína que brota de dentro do coração do homem. Se qualquer pessoa na terra não experimentar esse novo nascimento, essa regeneração, jamais desfrutará o direito de entrar no reino de Deus. O que é interessante aqui nesse texto é que Jesus nos leva a pensar o quanto precisamos discernir as coisas espirituais. Ele diz aqui: digo-vos que nós falamos das coisas espirituais e vocês não entendem, vocês não creem, das coisas terrenas, como vou falar a vocês as celestiais? Nós estamos falando aqui de coisas celestiais, espirituais para você, entendendo que as coisas espirituais e celestiais, elas transcendem as coisas físicas e materiais. Se existe um povo na terra que não está refém dessa pandemia, é o povo de Deus. Não que ninguém venha precaver-se do mal, não é isso, mas é a perspectiva de saber e entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus nos leva a pensar nesse texto, a partir do versículo de número 13: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus nos mostra aqui nesse texto que não existe ninguém junto ao Pai, nenhuma pessoa que um dia viveu nessa terra, por mais santo, por mais consagrado, por mais ungido que fosse, essa pessoa ainda não desfruta de estar num ambiente de glória, desfrutando de um estado eterno com Cristo. E na verdade isso só acontecerá quando Jesus vier à terra novamente. E a palavra diz em Apocalipse capítulo 15, versículo 8, que quando o sétimo anjo lançar a sétima taça da ira de Deus sobre a terra, aí sim todos os salvos terão direito de entrar no Santo dos Santos. Ninguém pode entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus eterno, sem que antes seja derramada a sétima taça da ira de Deus. Alguns acreditam que o homem vai entrar num ambiente de glória antes do juízo de Deus, mas a Bíblia é muito clara, é só depois do juízo de Deus. Mas voltando aqui ao texto, o que também é interessante é que Jesus está falando de algo eterno, de valores que transcendem a razão humana. E aí no seu discurso, no seu ensino, no seu discipulado, ele faz o uso de uma figura de linguagem chamada de digressão. Essa é uma expressão muito comum no diálogo de qualquer pessoa. Por exemplo, ele está falando para Nicodemos acerca da eternidade, de ele nascer de novo e herdar o céu. E então ele pausa o seu argumento que está apontando para o porvir e vai lá no passado para usar uma experiência passada a fim de abrir o entendimento de Nicodemos. Ele fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, versículo 14, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Isso é uma digressão. É você parar uma fala, um discurso, um enunciado e remeter tanto ao passado como ao futuro, para depois voltar ao discurso presente, aonde ele se encontra. Onde é que Jesus se encontrava naquele discurso? No futuro, na eternidade, de herdar o céu. E aí ele para de falar do futuro e usa um exemplo do passado. No passado, no deserto, o povo de Deus estava sendo totalmente retalhado pela murmuração, por não concordar de estar naquele deserto, por não aceitar a privação e a provação que Deus estava dando a eles. E aí eles são picados por serpentes venenosas. Eles começam a morrer ali, muitas pessoas. E aí Deus levanta uma serpente de bronze, orientando Moisés, a fim de que qualquer pessoa que fosse recebesse aquela chaga, fosse picado pelas serpentes venenosas, olhasse para aquela serpente de bronze, para que instantaneamente fosse curada. Agora, olha que coisa interessante. Jesus está falando dessa digressão, um exemplo lá do passado, para trazer à luz acerca de si mesmo. Ele estava dizendo da mesma forma, ou seja, tal qual, semelhantemente, todo aquele que olhar para o Filho do Homem, como a serpente no deserto, será salvo, não irá perecer, mas alcançará a vida eterna. E aí entra aqui o clássico versículo que os teólogos, na sua maioria, entendem que é o tema central de toda a Escritura Sagrada. A Bíblia se concentra exclusivamente em João capítulo 3, versículo 16. Ele usa a digressão, ele vai ao passado, para se remeter ao futuro, onde ele estava descrevendo o seu sacrifício redentivo na cruz do Calvário. Ele usa o exemplo da serpente para dizer que o mesmo exemplo vai ser usado em relação a ele. Por isso que ele diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 16, o amor de Deus é tão grande, é tão intenso, é tão profundo, é tão imenso, que nem Jesus encontrou a palavra adequada para dizer a imensidão desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus não emprestou, não fez uma barganha, não fez um empréstimo, não fez uma troca, foi um ato voluntário de amor. Ele deu, do verbo dar, entregar, o seu Filho unigênito. A palavra Filho unigênito, olhando para o adjetivo unigênito no grego original, aqui é monogenes. E o que é monogenes? Mono, único, gen, semente, ou seja, o único da mesma espécie. O único ser igual a Deus é Jesus Cristo. É por isso que ele diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos uma mesma espécie, o mesmo DNA. Jesus foi entregue pelo próprio Pai em favor da humanidade. Por isso que o texto fala assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verbo crer, ele é encontrado só no Evangelho de João 98 vezes. E essa palavra no grego é pisteuen,
de pistes, fé, confiança. Essa palavra crer não é simplesmente acreditar. Pisteuem é colocar nele a sua confiança, colocar nele a sua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que crê em Jesus Cristo, isto é, eu coloquei a minha vida nele, eu confio nele, ao ponto de me submeter, de me sujeitar, de permitir que a minha natureza seja adequada à dele, através da regeneração, do novo nascimento, do arrependimento, da minha nova vida que eu vivo em Cristo, desde 1994, o ano que eu entreguei a minha vida ao senhorio de Jesus Cristo. E o texto fala que todo aquele que nele crê não irá perecer, ou seja, não irá se perder, não irá ser condenado, porque naquele grande e maravilhoso dia, toda pessoa que crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ouvirá em alto e bom som a voz doce e meiga do Nazareno: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que te foi preparado antes da fundação do mundo. Tem promessa maior e melhor do que essa? Ouviu a voz doce do nosso amado? Vinde bendito de meu Pai? Portanto, ao olhar aqui para o texto, ele vai falar no versículo 17, também o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem se submete, quem se converte a ele, quem se sujeita a ele, quem reconhece que o único meio de salvação é o sacrifício de Jesus Cristo por meio do seu sangue que nos purifica de todo pecado, essa pessoa não será condenada, porquanto crê no nome do monogenes, do unigênito Filho de Deus, aquele que é um com o próprio Pai. E que condenação é essa? Daquele que não crê, daquele que não se submete, daquele que não acredita em Cristo Jesus e no seu sacrifício. É que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. As pessoas têm sido reprovadas através das suas obras. Até mesmo aquela pessoa que busca a autojustificação pela sua bondade própria, na verdade essa pessoa está trazendo para si o próprio juízo. Uma vez que o profeta Isaías fala, dizendo que as nossas justiças são como trapo de imundícia perante Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode justificar-se a si mesmo. É por isso que o versículo 21 fala assim: mas para quem pratica a verdade de Deus, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, todas as obras feitas, produzidas, praticadas por um justo, elas provêm de Deus, elas são feitura de Deus em nós. Portanto, um salvo não pratica obras para ser salvo, ele pratica as boas obras porque já é salvo, e as boas obras, elas são o reflexo, isto é, são o resultado da salvação garantida por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então veja que
as nossas boas obras, elas são feitas em Deus, ou seja, elas têm o copyright, os direitos autorais em Deus. Foi por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que você está esperando para ter um encontro com Deus? Você está esperando que Jesus tocar no seu coração para você aceitá-lo? É isso que você pensa? Ninguém por si só tem capacidade de aceitar a Cristo. Ele fala em João capítulo 6, e vários versículos desse capítulo, ele delineia para nós, falando que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É o Pai que permite que você tenha um encontro com Jesus. Por isso, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você possa ter um encontro genuíno com Ele. Por exemplo, o versículo 39, aliás, versículo 44 diz assim, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ele fala mais, e eu o ressuscitarei no último dia. É o Pai quem traz as pessoas que são salvas até Jesus Cristo. Não foi eu que escolhi a Cristo, foi Ele que me escolheu. João 15,16. Mas entenda algo importante. Se as coisas dessa terra são complicadas para você, o que dirá as celestiais? O que dirá as transcendentais? Por isso, numa digressão, voltando lá ao passado, da mesma forma que o povo era salvo, curado, restaurado instantaneamente, simplesmente por olhar para a serpente que futuramente recebeu o nome de Neustã, que virou sinônimo de idolatria, por isso que Deus sumiu com essa serpente de bronze, porque o homem, ele constrói ídolos com muita facilidade, mas a serpente foi apenas usado como instrumento, o tipo para um antítipo, que é o próprio Cristo, de modo que, se toda pessoa, nesse momento de turbulência, olhar para Cristo, para cumprir a profecia de Isaías, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra. Olhai para mim, diz o Senhor. Então olhe para Cristo. Está tudo muito difícil? Olhe para Cristo. Está faltando o suprimento e as necessidades básicas? Olhe para Cristo. Está faltando a saúde necessária, o vigor? Olhe para Cristo. Está faltando disposição mental, emocional? Olhe para Cristo. Está faltando postura moral? Olhe para Cristo. Em qualquer circunstância, olhe para Cristo. Por quê? Porque todo aquele que nele crê não irá perecer, mas alcançará a vida eterna. É disso que eu quero falar nessa noite. Vida eterna. Vida eterna na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nos convida hoje para olhar para Ele. Pedro, ali no barco, ele teve a ousadia de tirar os seus olhos da turbulência do mar, das ondas do mar bravio, e fixou seus olhos unicamente em Cristo. Olhe para Ele, seja como um imã atraído até a majestosa presença de Jesus Cristo, e sem dúvida que você desfrutará de uma comunhão plena, profunda, maravilhosa
com esse Salvador eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa começar essa nova semana com uma jornada de fé, procurando entender as coisas celestiais e espirituais, de modo que o que você mais receberá, além da sua salvação, do perdão dos seus pecados, da regeneração, o novo nascimento por meio de Jesus Cristo, é andar em novidade de vida. Não há algo maior e nem melhor do que isso. Andar com Cristo, andar nas suas pisadas e receber uma vida nova, plena, bendita, em santidade, amor e temor diante do Salvador. Eu quero orar pela sua vida agora, pela sua casa, pela sua família, para que você seja grandemente abençoado. E lembre-se, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez ministrar a tua palavra, de mais uma vez trazer uma revelação da tua palavra, um ensino que transcende a razão humana, a compreensão fraca, pequena, limitada do ser humano, a fim de que ele possa descortinar, romper com a ignorância da sua mente e olhar além do horizonte, o Deus que é todo poderoso, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, e que aqui é exaltado e glorificado por meio da sua palavra. Obrigado, Jesus, nos dê mais uma semana de vitória, e guarda cada vida, cada família, cada pessoa em particular, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue contigo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Que bênção, igreja! Estamos encerrando o nosso culto por aqui, agradecendo a Deus pela sua vida, por nos acompanhar neste momento, neste culto da vitória. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos juntos interceder ao nosso Deus, para que no próximo domingo estejamos juntos no nosso templo sede, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa, em nome de Jesus.